Estamos de volta, obrigada pela sua audiência. Bom, eu começo perguntando para o doutor Tiago, que faz parte da comissão da OAB. A OAB entrou com 3 ações diretas de inconstitucionalidade a respeito desse pacotão de impostos. Queria que o senhor explicasse rapidamente o que dizem essas 3 ações e contra o que exatamente elas estão alegando inconstitucionalidade. Exato. A OAB, na sua função social, resolveu entrar com uma ação face às inconstitucionalidades dessa norma que foi editada. Em seus diversos aspectos, uma ação abordou a questão do ICMS, outra do IPVA, a outra a questão do TCMD. Nós podemos verificar que todas elas apresentam ali algum tipo de infração à Constituição Federal e à Constituição Estadual. Com relação, por exemplo, ao ICMS, nós verificamos, por exemplo, a vinculação do produto da arrecadação do imposto para o Fundo de Erradicação à Pobreza. Só que imposto, segundo a Constituição Federal, segundo a doutrina, a jurisprudência, ou seja, os entendimentos das cortes, é tributo não vinculado. Eu não posso pegar uma parcela desse tributo e dizer, olha, a lei determina que seja gasto de tal forma. Sempre vai ficar a critério do gestor público. Então essa vinculação já foi praticada por outros estados no passado e o STF de forma tranquila, porque está previsto tanto na Constituição Federal quanto na própria Constituição do Estado do Tocantins, que é vedada essa vinculação. Então, por exemplo, esses 2% aí destinado ao Fundo de Erradicação da Pobreza, ele não vai prosperar, né? A ação já está proposta, todas as 3 ações propostas pela OAB ainda estão obedecendo o contraditório, a ampla defesa, o Estado, a Assembleia foi citada para se manifestar, né? Tem que seguir o trâmite regular de todo o processo, mas a OAB acredita que sim, teremos um êxito com eles ao final. Antes do senhor falar do IPVA e dos outros impostos, a gente lembra que convidou o governo do Estado para participar, para ouvir também a parte do governo do Estado e por 2 vezes a gente não conseguiu agendar com a Secretaria da Fazenda ou qualquer outro representante. Então, a cadeira está aqui para que todos entendam que a gente fez o convite ao governo do Estado, mas que ele não compareceu. Com relação ao ICMS, é essa questão. É um dos principais pontos. Um dos Nós principais temos ainda pontos. outros Além aspectos. dos demais aspectos, eu queria também tratar um pouco dessa questão do ICMS com o economista, o Lázaro. É um imposto que impacta toda a cadeia econômica do Estado, ou seja, é um imposto que deveria ser o último a ser mexido, vamos dizer assim? Imposto é sempre complexo estar mexendo devido aos impactos que a economia do Brasil já vem sofrendo devido à alta carga tributária e um retorno duvidoso do uso desses recursos em benefício da sociedade como um todo. No entanto, o ICMS como um imposto sobre o consumo, ele é um imposto que impacta mais diretamente o consumidor e isso inibe a demanda e isso, logicamente, prejudica as empresas, os empresários e também o setor produtivo, a indústria que produz esses produtos, faz essa produção. Doutor Tiago, em relação, por exemplo, o governo não está aqui para responder, né, infelizmente, mas, por exemplo, nós temos aí esses aumentos e que várias entidades, né, inclusive a OAB representada, aí também entrou com essas ações, mas entidades de classe, entidades que representam o segmento comercial tentaram, né, mobilizar o governo, mas não conseguiram. Vários encontros, reuniões aconteceram, mas o governo parece que não ouviu essas entidades. O que o senhor acredita que pode ter acontecido, essa falta de diálogo, por exemplo, para que o governo provavelmente se retesse e não aumentar tanto assim? Porque agora quem vai pagar mesmo é o consumidor final por tantos impostos, tantos aumentos aí nesse pacotão de impostos do governo, não é isso? O motivo é justamente o que foi colocado. Ora, quem paga é a sociedade, né? Os políticos, os empresários também impactados, mas no fim, quem vai arcar é a sociedade como um todo. Então, há interesse na procrastinação da conversa por parte do Estado. Não, calma aí, vamos levando, vamos conversar, né? E isso vai levando a situação até que ela se sedimenta, né? Nós temos a característica do brasileiro da memória curta, né? Não vamos nos lembrar nas próximas eleições quem foram os deputados que votaram a favor desse pacote, poucos se colocaram contra, os próprios deputados, né? Depois outros deputados apareceram na televisão, né? Querendo reduzir, depois nós vamos até falar sobre isso, houve depois uma modificação com relação ao IPVA, uma redução, que tudo isso demonstra ali uma tentativa de saciar ali alguns interesses, né? De sair de uma forma com um desgaste político menor,
mas o fato já está tomado. Mas o senhor acha que o governo não conseguiu dialogar tanto, principalmente com esses setores, com os segmentos comerciais, as entidades que representam aí os comerciantes, os empresários desse segmento? Parece que ele não ouviu essa demanda, porque foram várias reuniões com os deputados, né, na Assembleia, mas enfim, né, atos, exatamente, protesto nas ruas, os comerciantes se mobilizaram até em cima de carro de som, mas parece que não houve um diálogo contundente que o governo sentasse realmente e colocasse os empresários na mesa de negociação. Parece que não houve isso, ficou a cargo dos deputados decidirem. Exato. Até um termo a gente utilizar, a ausência do diálogo, olha a que ponto nós chegamos. Ora, quem está ali não é para representar o interesse dessas pessoas? O diálogo, na verdade, ele deveria ser no momento em que eu votei e coloquei aquele meu representante, que ele demonstre o meu interesse. O interesse de qualquer cidadão é pela questão da ausência de corrupção, pela redução dos gastos públicos, pela redução dos tributos, face o que o colega nos colocou, que é do retorno tributário muito pequeno. Então, esse diálogo, de fato, não aconteceu. Ele não, no mundo ideal, sequer deveria existir, porque ali estaria o representante que iria com relação aos interesses daquele. Mas, quando há divergência de interesse, esse diálogo ele é necessário. Mas nós não ouvimos. Doutor, nós falamos da redução um pouco do consumo, do impacto na cadeia produtiva. Houve uma mudança no ICMS que o governo até torna meio contraditória a história de incentivar produtos menos maléficos. Nós conversávamos um pouco antes do início do programa, o senhor me explicava um pouco. Então, houve até atitudes meio contraditórias com relação ao ICMS. Exato. Ora, o ICMS, como o colega colocou, ele é um tributo que incide sobre o consumo e, por isso, ele tem a característica de ser um tributo seletivo. O que é mais importante para a sociedade é a tributação menor, pelo menos assim deveria ser, né? O que é menos relevante ou o que é prejudicial, uma tributação maior. E nos chamou a atenção a inclusão do chopp e da cerveja sem álcool na alíquota maior, da mesma dos produtos cigarro, das bebidas alcoólicas e tudo mais. Ora, se a intenção de aumentar a alíquota de tributos, como por exemplo armamento, de bens como armamentos, como bebidas, como cigarros, se a alíquota é elevada é justamente para desestimular o consumo, qual é a intenção de desestimular o consumo do chopp e da cerveja sem álcool, quando hoje se mostra aí uma alternativa viável a afastar os grandes prejuízos do consumo do álcool, como a dependência, como a violência no trânsito, a violência nos estádios, né? Então nos mostra sim uma conduta contraditória, se não contraditória, pelo menos não pensada por parte dos nossos legisladores. Na opinião do senhor, assim, parece que a sociedade fica toda com aquela pergunta, será que não existe uma outra possibilidade? É claro que a gente sabe que existem dívidas a serem pagas, é um momento de crise, mas é um momento de crise na minha casa, na sua casa também, e a gente não aumenta de ninguém nada, né? A gente faz diminuir. Os governos têm se mostrado ineficientes nessa conta? Os economistas não deveriam dar alguns conselhos nesse ponto? Os economistas sempre dão conselhos e sempre com o pé no chão. Não só porque eu sou economista que estou falando isso. Acontece que, às vezes, as decisões de cortar gastos, elas são, digamos assim, mais prejudiciais do ponto de vista político, certo? Então, às vezes, é mais fácil se negociar o aumento de um tributo, a criação de uma nova taxa junto ao parlamento, do que você reduzir gastos com pessoal, por exemplo, ou com outros gastos que poderiam ser adiados, gastos que não estão dando um retorno adequado de investimento para o Estado, né? Lázaro, em relação a essa pergunta, seria bom se alguém do governo do Estado estivesse aqui para responder para os nossos telespectadores. Por exemplo, os Tocantins têm se mostrado um Estado muito forte, pujante, em vários segmentos da economia, até mesmo pela parte empresarial, né, dos investimentos que chegam no Estado por parte de grandes empresas. Se essas empresas vêm para o Tocantins e elas não conseguem ter um mecanismo para elas se instalar aqui de um incentivo a mais, efetivamente o Estado também vai deixar de instalar essas empresas, elas não virão para cá. No caso do governo do Estado, você acha que o governo do Estado não cumpre com a sua parte de também fazer o dever de casa, a lição de casa, para não gastar tanto e penalizar o trabalhador, que é a classe realmente que mantém a economia de todo o país, no entanto? Bom, isso eu diria que não só o governo do Estado, mas nós estamos vendo a nível de todo o Brasil essa questão, né? Não é fácil se trabalhar a máquina pública com
com a eficiência que deve ser trabalhado. Mas não é difícil, precisa ter decisões, pulso forte para tomar as decisões que realmente interessam. A questão da tributação no estado do Tocantins. Se nós pegarmos como exemplo o IPVA, por exemplo, que é o caso mais polêmico dessa reforma, ela dobrou, o estado dobrou a alíquota do IPVA, em alguns casos. Bom, mesmo assim, o estado continua tendo uma alíquota das mais baixas do país. Tudo bem, mas esse é um diferencial que o Tocantins tinha para poder incentivar a sua economia, né? A questão do ICMS de empresas de frota. Justamente, porque não impacta só o consumidor que tem o seu carro, né? Impactam também as empresas, em especial as empresas de transporte, enfim. Né? Então, o ICMS, por exemplo, também a gente tem várias empresas que vieram para cá aproveitando alguns incentivos, escassos incentivos, né? Mas que mesmo assim estavam aproveitando devido ao Estado ter uma posição geográfica muito importante no país. E a partir da hora que você começa a aumentar essa taxa do imposto, vai prejudicar, com certeza, vai inibir essas empresas continuarem aqui ou vir novas empresas. Eu queria que o senhor explicasse, aproveitando a deixa do IPVA, também existe uma ação com relação ao IPVA. Sim. Por qual motivo? Bom, a questão do IPVA, basicamente, de ter ferido um grande princípio previsto na Constituição, que é da vedação ao confisco. Nós presenciamos a majoração da alíquota em 100%, ou seja, nós dobramos o valor da nossa alíquota. Em algumas situações, os veículos mais utilitários, que era de 1%, foi para 2%. Os veículos que tinham até 100 cavalos de potência, que era de 2%, chegou a 4%. E aqueles que eram de 3, acima de 100 cavalos, que era de 3, foi para 4% também. Então agora nós temos a alíquota de 2, tínhamos a alíquota de 2 e 4%. Né? Ante tal situação, o cidadão ele se vê tendo que pagar o dobro do valor que ele já pagava com certo custo, né? Ainda que, como bem colocado pelo colega, ainda que numa situação mais favorável face a outros estados da federação, para o nosso contribuinte, dobrou o valor efetivamente. Então, a OAB, face aos princípios constitucionais, ingressou com essa DIN também questionando esses valores, essas novas alíquotas. O que nós verificamos também que depois houve uma certa pressão, como dizia o colega, né? E aí o único passo ali, em situações onde o Estado voltou um pouco, foi no novembro, onde ele fez uma publicação de uma nova alíquota, agora de valores inferiores, mas ainda superior aos valores praticados antes do pacote tributário. E vale a pena ressaltar que, como essa nova alíquota não veio naquele prazo de 3 meses, 90 dias, para que seja incidido o imposto, ele não pode cobrar agora em 2016, ele só pode cobrar em 2017. Exato. É um equívoco do governo do Estado, e todo contribuinte pode analisar lá perante a Cefaz e tudo mais. O Estado está cobrando de forma equivocada e todas as ações propostas, não há dúvida que terão êxito em desfavor do Estado. Ora, a alíquota que o Estado fez, digamos, vamos pegar o caso do veículo, cidadão que tinha um carro popular, que pagava 2% de alíquota e foi para 4%. Ante a pressão, esse valor que era de 2% foi para 4%, e foi para 2,5%. Ou seja, uma nova lei, em novembro, reduziu para 2,5%. Qual foi o entendimento dos nossos legisladores da Assembleia? Ora, quando houve redução do tributo, deve se aplicar de imediato, porque a Constituição, de fato, coloca que todo tributo que é criado ou majorado, segundo o artigo 150, inciso 3, a linha B e C da Constituição, ela tem que ser cobrada no ano seguinte, respeitado 90 dias, quando vai aumentar, que foi o caso, tanto é que foi aprovado às pressas esse pacote tributário ali, na correria mesmo, em 30 de setembro, para valer em 1º de janeiro. Pois 1º de janeiro é a data do fato gerador do IPVA. Quem é proprietário do veículo em 1º de janeiro, aí sim terá que pagar. Então, muito bem. Só que em novembro, há essa redução, entre aspas, a publicação de uma nova alíquota em patamar superior à que era praticada anteriormente, que era 2%, porém inferior aos 4%.
E segundo o entendimento do governo do estado, ora então, como houve uma redução, Pode ser. aplica-se de imediato. E Só não que pode. não, isso não acontece. Porque veja só, seria então muito simples se nosso legislador quisesse aumentar a nossa alíquota para amanhã ou para a semana que vem de 2% para 10%, ele publica uma lei aumentando para 30%, E depois né? abaixa para E 10%. 2, 3 dias reduz para 10%. Né? Eu então preciso ir para um rápido intervalo, nós vamos voltar a falar sobre essa questão do IPVA. Não sai daí, a gente volta já já. Vamos falar de algo muito importante para você, sua saúde. O cartão IOP oferece aos seus usuários acesso a diversos profissionais e serviços médicos do Estado. E o mais importante, com valores que cabem no seu bolso. Entre os procedimentos, você pode realizar consultas, exames, tratamentos, internações, cirurgias e até mesmo o uso de UTI móvel no Tocantins. Além disso, o cartão IOP tem convênios com farmácias, óticas, academias e muito mais. O cartão IOP não é um plano de saúde nem um sistema de fidelidade. Para mais informações, vá ao posto de atendimento mais próximo, ligue 3219-1919 ou acesse ao site cartãoiop.com.br. Cartão IOP, sua saúde em primeiro lugar.